O cara de óculos pedindo para eu falar sobre a coletiva do Rafael Menin, tirando aquelas respostas agressivas, tentando diminuir repórter, algo que não é elegante, né, não é bacana, e nem condiz com a realidade do Menin. Eu acho que foi uma importante entrevista. É sempre bom que os donos da SAF deem explicações, deem respostas. Ele justificou por que você pode avaliar a dívida como 1,4 bi, 1,8 bi ou 2,3 bi, depende muito das ferramentas que você usa. A grande verdade é que um balanço financeiro permite uma série de leituras, porque você pode, por exemplo, colocar antecipações como dívidas, você pode colocar recebíveis como para diminuir sua dívida, você faz a leitura que você quiser. E o Menin ele não quis desmentir outros, mas ele só quis explicar, pelo menos nesse quesito, a situação. Também admitiu que não devem esperar por grandes reforços, os jogadores que devem chegar são jogadores baratos. O Galo tentou a contratação do Alan nos últimos dias, o jogador que pertence ao Flamengo já foi do Atlético, mas a possibilidade de empréstimo foi descartada, tá bom? Rodolfo Edu com like número 3. Boa noite, Nicola. Notícias do Galo. Será que o empréstimo do Palácios vai ser uma boa? Vamos lá. O Brian Palácios, que foi comprado por 3 milhões de dólares, se mostrou um grande equívoco da diretoria. Especialmente com o Cuca, com quem ele não jogaria, tá? Então ficou muito claro que com o Cuca ele não jogaria. Inclusive o Cuca, eu não lembro se foi o Vasco, acho que foi o Vasco que pediu Palácios. E tinha uma negociação para acontecer, mas na última hora o Atlético vetou. E aí eu ouvi que o Cuca ficou chateado com a diretoria, porque o Cuca entendia que o Palácio seria muito melhor para o Galo emprestar o Palácios e abrir espaço na folha para contratar o Fabinho, jogador do América. Era essa a negociação que o Cuca queria. A diretoria tinha esperança de que o Palácios ganhasse mais oportunidades e pudesse valorizar. Não aconteceu. Ele vai para o Al-Ahly dos Emirados, é o time que contratou recentemente o Luiz Castro. E aí eu tenho duas informações para passar para vocês. A primeira delas, o contrato de empréstimo tem compensação financeira, tá? Então, o Atlético fatura uma grana por esse empréstimo de uma temporada, e se a opção de compra no fim do empréstimo for exercida, o Atlético tem ganho em cima dos 3 milhões de dólares que gastou quando comprou. Eu até perguntei assim, ó, se vocês venderem, vocês recuperam o que investiram? E a resposta desse dirigente do Galo, teremos ganho, ou seja, alguma coisa acima dos 3 milhões de dólares. Beleza? O Dalmo Oliveira acha que o Dudu vai arrumar problema para o Atlético Mineiro por falta de pagamento em dia, como no Cruzeiro e no Palmeiras? A treta no Cruzeiro não foi por falta de pagamento, né? Eu até acho que o Dudu em campo não vinha performando mal. O que pegou pro Dudu lá no Galo, lá no Cruzeiro, perdão, é que o time estava numa crise danada, falta de resultados total, e aí o dono da SAF do clube, o Pedro Lourenço, convocou os jogadores para uma reunião a portas fechadas no escritório dele do Supermercado BH. Chamou 6 jogadores. E ele falou, ó, eu quero que vocês me digam o que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu estou colocando dos 300 milhões de reais, não falta nada, salário em dia, pagamentos todos em dia. O que acontece? Eu tenho cara de otário? Então eu chamei vocês, que vocês são os líderes do elenco, gostaria que vocês abrissem. Cada um falou um pouco, mas quem falou mesmo foi o Dudu. Colocando que não gostava do técnico, que o técnico, o Leonardo Jardim, havia colocado o Dudu e o Gabigol no banco, né? E o Dudu não gostou, e o Dudu meio que pediu para que o Leonardo Jardim fosse mandado embora. Só que o tempo passou e o Leonardo Jardim foi encontrando soluções no elenco, né? E aí não se sabe ao certo quem vazou, mas alguém fez chegar aos ouvidos do Leonardo Jardim a informação de que o Dudu pediu a cabeça dele na reunião com o presidente, com o dono da SAF do clube. E aí foi a vez do Leonardo Jardim dizer, ó, com o Dudu eu não trabalho, ou vocês negociam ele, ou ele vai ficar encostado, tá bom? Nicola, boa noite, cheguei agora por aqui. Tem alguma boa para o Galo? O Josué, não sei se dá para dizer que é uma boa, mas o empréstimo do Brian Palácios tem compensação financeira, e se ele for comprado em definitivo pelo Al-Ahly, o Atlético fatura mais do que os 3 milhões de dólares que foram investidos. Então, se eu fosse você, torceria muito por um bom desempenho do Brian Palácios lá no Al-Ahly, tá bom? Alan no Galo, notícias de contratações no Clube Alvinegro. Bora lá, Lucas. Houve não uma, mas 2 tentativas do Atlético em recontratar o Alan. Nenhuma chance de ser uma compra,
O Flamengo gastou 8 milhões e 200 mil euros e, como ficou muito claro na entrevista de sábado do Menin, não há condição de fazer um investimento ou um aporte desse tamanho para reforços, tá? Então, se o Atlético for contratar, o Atlético vai buscar jogadores de graça ou por empréstimo. O Atlético fez esse movimento porque ouviu que o Alan gostaria de voltar ao Galo, com a promessa de que jogaria como titular do Cuca, seria uma peça importante, tá? Então, não é que o Atlético foi ao Flamengo do nada, quero o Alan de volta. Houve uma sinalização do jogador de, olha, se vocês vierem, se acertarem com o Flamengo, eu volto felizão. Só que para o Flamengo não vale a pena fazer um negócio de empréstimo com um clube para o qual você desembolsou 8 milhões e 200 mil euros. Até porque com o Felipe Luiz, o Alan não é titular, mas joga com alguma frequência. A chegada do Jorginho aumenta a concorrência nesse setor, mas com a confirmação iminente da saída do Gerson, é possível até de que o Alan seja mais aproveitado ainda. Tá? Então, não dá para imaginar que essa história do Alan no Galo vai avançar. Foram vários os nomes cogitados, especialmente para essa função de volante, que é hoje uma função muito carente. O Cuca gostaria de um primeiro volante com muita intensidade, de preferência mais jovem, embora ele também tenha indicado o Pituca, que não tem nada de jovem, mas é que o Pituca e o Cuca já trabalharam juntos e a impressão foi a melhor possível. Não houve aprovação dentro do SIGA em relação ao nome do Pituca. O nome do Matheus Fernandes, que também foi pedido pelo Cuca, não avançou, também por conta de restrições internas. Outros nomes que surgiram do Galo e levados ao Cuca foram reprovados pelo Cuca, como, por exemplo, o Thiago Mendes e qual foi o outro? E o William Arão. O Cuca vetou esses dois, tá? Enfim, uma queda de braço grande lá dentro entre Siga e Cuca. Perguntaram também no final de semana se existe alguma chance de como é que é o nome daquele menino que pertence ao Red Bull Bragantino? Deixa eu pegar o nome dele aqui para passar para vocês certinho, quer ver? Ele é um voleio, um meio campista, Prachetes. Estava buscando aqui, mas antes de encontrar eu lembrei. Prachetes é um jogador que surge no Internacional. Cara, eu nem sei se ele surge no Inter, mas ele começa a ganhar um pouco mais de destaque no nível nacional, no Internacional, né? Ainda da base para o profissional. E o Red Bull tem a brilhante ideia de contratá-lo. Os caras gastam 36 milhões de reais. O Praxedes não é um volante, o Praxedes é um meia, bem ao estilo Paulo Henrique Ganso, aquele cara que você precisa montar um esquema específico para ele, né? E a verdade é que o Praxedes não consegue se desenvolver no Red Bull, é emprestado para o Vasco, é emprestado para o Atlético Paranaense, desde que ele volta para o Red Bull nesse ano, ninguém tem a intenção de usá-lo. Ele fica afastado um tempo, a avaliação é de que ele não estava muito focado e tal, mas o Red Bull decidiu reintegrá-lo. Sobre interesse do Atlético, não tem nada nesse sentido não, tá? Estava conversando hoje com uma pessoa que trabalha com o Romarinho. Você lembra do Romarinho, né? Atacante brasileiro, 34 anos de idade, está livre no mercado. Jogava no Al Rayyan, o time do Catar. Ele foi inscrito só para Champions Asiática, o time dele foi mal, e aí ele jogou 3 partidas e ficou sem jogar, não teve contrato renovado. Está livre no mercado. Perguntei, agora à noite, se tinha algum clube brasileiro conversando com o Romarinho. Ele não me passou nada, foi a resposta. Tá? Então isso não significa que não tem negociações, mas nada que possa até agora ser contado. Rodrigo Marcondes, Nicola, Menin e Renato Gaúcho nas entrevistas agridem tantos repórteres verbalmente. Pois é. O Menin nem sei se é uma constante, né? Thiago Mendes vai para o Atlético Mineiro. Erlean, não acredito nisso. O Cuca já deixou bem claro que não tem planos para o volante de 33 anos. Sobre os cortes na folha do Atlético, que o presidente falou, isso é para quando? Boa noite, Lucas. Precisaria ser já para julho. Mas é difícil imaginar redução no salário, na folha, quando a torcida quer melhorias no elenco, né? A percepção do torcedor é que o elenco do Atlético tem diminuído, tem piorado ano após ano. E aí, por sua vez, o Menin lembra na entrevista de sábado que o elenco está ficando cada vez mais caro. Que quando o Hulk chegou, o salário dele era único. O salário do Hulk daquela época hoje é pago para pelo menos 6 jogadores do Galo. Só para vocês entenderem como a coisa está ficando cada vez mais cara.
Isso aí então, torcedor do Galão da Massa, ficamos por aqui com o giro de notícias do Galo para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando também o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.